Oi, para você que me acompanha, vamos conversar sobre o nosso tema que nós temos falado incansavelmente, ambiência, o poder do ambiente para transformar, para mudar, para curar, fazer coisas bonitas na sua cabeça. Isso começa de dentro para fora. E é por isso que a mente, o mentalismo, precisa estar diretamente ligado àquilo que você vive, onde você convive. Cada vez mais é recorrente e é constatado que essa lacuna no desempenho dos profissionais, na qualidade de vida das pessoas, seja na sua ambiência corporativa ou na própria vida pessoal, social, se deve à falta de desenvolvimento comportamental, seja ele técnico, acadêmico, inclusive emocional. E aí as pessoas que se dedicam ou se dedicaram a aprender tecnicamente, academicamente um assunto, na verdade, acaba pecando na sua inteligência emocional. Não porque isso desalinha essa realidade, mas porque você deixa de investir em uma área importante que equilibra toda a zona cognitiva. O que eu quero dizer com isso? Estudar razão, estudar sentido, estudar a questão lógica, a capacidade, a capacitação requer combustível energético e a gente está falando de entre barreiras hematoencefálicas que vão trabalhar nutrientes, que vão suprir o seu sistema nervoso. Eu quero me referir a esse conceito de você se conectar com o conhecimento cognitivo aliado ao conhecimento em inteligência emocional. Isso se dá através de várias formas de aprender. E quando a gente se refere à ambiência, a gente está falando do sujeito que se relaciona e aprende com isso. Então tem pessoas, como diz na psicanálise, o Freud traz a pulsão de vida, a pulsão de morte. Essa pulsão de vida, desse agito, dessa frequência, dessa vibração, e a pulsão de morte, que por sua vez fica ao cargo da tristeza, da anedonia, que é a perda de prazer, da própria depressão, da distimia, que é uma depressão profunda, até menos letal que a depressão maior. Então todos esses transtornos psíquicos movimentam a vida dos profissionais. Tem uma frase que eu falo: onde que estão os ansiosos, os depressivos, os sobrecarregados durante uma segunda-feira à tarde? Estão trabalhando dentro das corporações, visitando clientes, atendendo o telefone, pessoas que por vezes estão enfesadas na sua dinâmica de vida e acabam que ficam por ali, passando suas angústias de um para o outro, tentando ser calmo, quando na verdade o coração está retendo, está prendendo aquilo, guardando para si, acaba estourando quando chega em casa, porque o ambiente não proporciona, seja ele corporativo ou pessoal, uma qualidade de pensar, de ser, de fazer. Eu acho que eu creio que o poder do ambiente ele é tão forte que ele acaba transformando até traços de personalidade. Não vai transformar a personalidade, mas vai desenvolver novos traços de personalidade. A sua raiz gera outras raízes. E isso é muito clássico, né, no nosso modelo, que a gente está falando aqui de a ideia da saúde dentro do trabalho, a saúde corporativa. Ela é completamente diretamente ligada ao conceito de controle emocional. Então, se você não tem o controle emocional nas razões, seja no universo acadêmico, corporativo, você vai cair em desuso das suas, quando eu falo das nossas habilidades cognitivas. Então, eu ganho, mas eu perco. É mais ou menos como uma suplementação. Uma pessoa que está suplementando, logo ela precisa movimentar para ganhar massa corporal. Alguém que está querendo emagrecer precisa ter uma variável clássica, que é uma variável dependente aí, que é o conceito de você parar um pouquinho de comer e fazer a sua dieta de forma inteligente, né? Com nutrientes, dietas que sejam menos calóricas e mais nutritivas. Então todo esse trabalho do cérebro funciona dessa forma também, né? A nossa antiga convicção de que temos o livre-arbítrio, né, não é mais tão verdadeira assim. A gente não tem bem o livre-arbítrio. O próprio existencialismo fala do conceito de que eu tenho eu sou refém das minhas próprias escolhas. Eu tenho uma escolha da qual me torno refém. E o Sartre, quando cunha esse conceito lá na teoria psicológica do existencialismo, ele está falando exatamente que carregamos em si e conosco essa possibilidade de sermos presos por aquilo que escolhemos. Por isso que o conceito de eu tenho livre-arbítrio, eu consigo tocar minha vida, fazer o meu empreendedorismo, a gente está vendo que isso não é bem assim. As pessoas acabam sendo reféns desse processo. E isso
cada vez mais está ficando difícil para lidar. Outro dia eu estava conversando com uma empreendedora que trabalha com joias e tudo, e ela falando que ela tem que postar no Instagram, ela tem que conversar, ela tem que agir, tem que fazer de tudo para chamar atenção, para depois as pessoas olharem e enxergarem que eu tenho um produto para vender que pode te agradar. Essa crise econômica mexeu de fato com vários setores. Uma outra cliente também num processo de mentoria, trabalhando como cirurgiã dentista e tendo que fazer de fato as famosas dancinhas e fotografias para atrair, para fazer atratividade. Será que isso é algo que nos alerta sobre o futuro do empreendedorismo? Será que as empresas exigindo esse tipo de perfil profissional não estão deixando os nossos modelos, né, vamos dizer assim, os nossos modelos de negócio meio modelados demais? Então essa questão de ter esse olhar que vai ouvir, esse olhar na verdade que vai ver, mas que vai também ouvir atentamente o clamor escondido. Então, cada vez mais eu percebo que a dificuldade, né, dos profissionais é tentar ser, eles querem ser apenas profissionais do que estudaram, mas infelizmente o mundo pede outras coisas. E para esse tipo de pedido, por vezes ilícito, cabe aí uma pergunta: é o meu pacote de valor que vai definir a minha vida ou é a minha necessidade? Provavelmente a resposta vai ser, cara, minha necessidade, porque eu não posso agora escolher muito. Ok, a segunda pergunta: o que você vai se tornar com essas escolhas, né? Com aquilo que você recorrentemente vem constatando? O seu desenvolvimento e a sua capacidade no seu ambiente e te prejudica de tal forma que a própria neurociência, né, os neurocientistas pesquisando implacavelmente como que o ambiente, o comportamento, as pessoas impactam o cérebro, estão chegando à conclusão que isso não só impacta, como fica, como armazena, como conduz, e você acaba não mudando. Eu atendo no consultório pacientes que chegam com queixas, por vezes, de abuso. É claro e clássico que o afastamento desse ambiente, esse ambiente abusador, nessa situação de risco, precisa ser tomado medida, né? Não dá para você sofrer 1, 2, 3 picos de abuso e sem denúncia, seja abuso psicológico, físico, sexual. Você precisa fazer uma análise desse ambiente ou dessa ambiência e perceber como que isso funciona. Eu falo de ambiência e algumas pessoas esquecem que quando eu falo de ambiência eu tenho ência no final, né? É um ambiente com frequência, né? A gente tem dito isso. O ambiente com frequência, cabalmente, seja no corporativo, seja dentro de casa, isso aqui é vida e carreira, nosso foco, você tem um grande vilão aí, que é o conceito cerebral da história, né? A frequência vibracional cerebral. Frequência vibracional cerebral tem a ver com toda essa história que eu trouxe para você. Porque a cada momento, a cada troca, desde a gestação, as conexões, a sensação que as pessoas têm umas com as outras, nem sempre precisam serem faladas, fonadas, né? Extraídas. E esse é, na minha opinião, o grande segredo do que nós temos chamado hoje de ambiência. Porque essa frequência que perpassa e que por vezes a gente acaba não percebendo, vai nos moldando num contexto que a psicanálise chama de inconsciente, né? Mas aqui trazendo a inconsciência, que é uma palavra que existe, é um conceito real na ciência hoje. Existem regiões inconscientes, os movimentos involuntários, o próprio ato falho contido também na psicanálise, ele traz que você faz movimentos que às vezes não percebe, né? Teve um caso de uma paciente que trouxe aqui, sem nome, a ideia de que jogou a chave no lixo, né, e colocou o papel no bolso, acreditem. Foi um vexame só para ela após fazer um xixi. E ela ficou impressionada com aquilo, me perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, olha, essa coisa da memória tem muito a ver, o ato falho em si, com os estímulos, né? Neurocientistas concordam que os estímulos, eles estão aí. E acaba que a gente, por ter vários estímulos, perde o foco e por vezes até não consegue, com a memória de trabalho, que é uma das memórias ali que atua no nosso sistema nervoso, fazer coisas simples, coisas comuns. É trocado, é como se fosse fios trocados. E você, por perder a atenção, atravessa esses momentos, esses episódios de ato falho, que é o nome dado. O nome que a psicanálise trouxe, inclusive, para testemunhar e defender a ideia psicanalítica do inconsciente. Então aqui, para a gente fechar,
Eu quero deixar um exercício para você. Perceba se a sua ideia de livre-arbítrio, de estar nos lugares, né? Essa coisa do que a gente acredita que pode fazer tudo, quais são os comportamentos que você tem tido? Que tipo de saúde mental você tem atravessado? Por acaso você está com problemas emocionais de cunho de humor? Ou você tem excitabilidade, quer estar sempre nas excitações, nos estímulos, com pessoas? Tudo isso tem a ver com o ambiente onde você está, que pode, inclusive, eu quero falar isso depois no nosso próximo episódio, isso é retroativo, né? Ele vem e ele volta, ele circula, ele fica por ali moldando, formando você. O que, Alex? Os comportamentos, primeiro as percepções e os comportamentos. Eu quero também lembrar você que o neurônio espelho, que foi um tema clássico que nós trouxemos, um dos mais pedidos, tem a ver com essa convivência. Então a ambiência está ligada ao contexto de neurônio espelho. E hoje a gente sabe que praticamente sinapses, que são conexões entre os dendritos, entre os axônios, né? A gente tem mais de 86 bilhões de neurônios espalhados aí pelo nosso cérebro, e eles vão oferecer esse percurso, né? Que é uma espécie de trilha elétrica, e vai construindo conexões. E essas conexões elas vão se viabilizando com todas as sensações, as compreensões que a gente percebe. É como se fosse um computador, hardware e software. Então, hardware você tem a parte física. Eu falei dos axônios, eu falei dos neurônios, eu falei dos dendritos, essas conexões que vão se esticando. E você tem o software, que é a sensação, a percepção, a compreensão disso tudo. Como é que essas sinapses acontecem de forma relativamente aleatória, né, desde que a gente nasce? E isso vai acontecendo à medida que os estímulos vão acontecendo. Por isso que o ambiente molda você. Cientificamente, ele molda você. E várias organizações estão trazendo isso à tona. Não seria diferente aqui no nosso método Produza. Eu, Alex Cavalcante, prezando pela saúde corporativa e pela vida e saúde na condição das famílias, que é um trabalho efetivo que o meu consultório faz também. Então eu penso que esse é o grande segredo, fazer treinamentos e abrir a mentalidade das pessoas para que elas possam perceber e fazer uma leitura desse ambiente. Então é o momento de fazermos essas leituras e percebermos qual que é o ambiente ideal para o nosso traço e perfil de personalidade. Se nós conseguirmos fazer isso, olha, a qualidade de vida, a condição, a felicidade, a saúde principalmente, você vai gozar muito mais sucesso, vai galgar parâmetros incríveis e dimensões fabulosas na tua carreira. Mas isso precisa ser feito de uma forma completamente acompanhada para que você não caia no erro de pessoas espertas que vão te colocar muitas vezes produtos e serviços e vendas, te chamando para um universo maravilhoso, muitas vezes até de multinível, que é o que a gente tem visto, e as pessoas acabam se frustrando. Tem gente que não está pronta para empresariar, tem gente que não está pronto para estar dentro de grandes corporações, tem pessoas que não estão preparadas para conviver na roda de amigos, e isso pode cavar um problema de saúde mental sem precedentes. É por isso que eu insisto aqui, conhecimentos, muito mais conhecimentos em neurologia do que psicologia. A psicologia ela vai ajudar depois que você entende o universo da neurociência. E isso, claro, para profissionais é extremamente relevante. Eu quero convidar você a conhecer mais sobre isso, acompanhando os nossos contatos e estando à disposição para receber todos esses conteúdos e romper as 3 barreiras de doença no mundo: o desconhecimento, a desobediência e as impossibilidades. Eu quero desejar para você saúde, paz e bem. Que Deus te abençoe, vamos em frente, juntos somos mais. Até lá.